E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu vou conversar agora com o Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Investimentos, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e ex-diretor executivo da IFE. Felipe, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. E vamos falar da situação das cotas públicas, não é? O governo teve reuniões aí com lideranças do Congresso para definir medidas alternativas ao IOF, que teve uma repercussão muito negativa, mesmo com o governo voltando atrás em alguns pontos. Tinha o risco de derrubada do decreto, então se discutiu uma série de alternativas. Agora, o impacto este ano, se passarem essas medidas no Congresso, vai ser muito menos que o governo esperava, não é? Pois é, o que aconteceu é o seguinte, o Congresso e o Executivo decidiram, por consenso, anunciar uma série de medidas para substituir a questão do IOF. O problema é que nem a questão do IOF será totalmente substituída e nem as medidas novas que foram apresentadas são suficientes. O buraco fiscal é muito grande, né? Nós estamos com uma projeção para o ano que vem, por exemplo, que a necessidade de você fazer cortes de despesas é quase de 50 bilhões de reais para o ano que vem. Com as medidas que o governo anunciou hoje, ameniza, a situação fica um pouco melhor, né? Mas ainda assim tem um desafio a ser superado, porque as despesas que podem ser cortadas, que a gente chama de discricionárias, elas já estão no nível muito baixo. Quer dizer, então é o que se convencionou chamar de shutdown. É um nível de gasto com custeio da máquina, limpeza dos ministérios, bolsa de pesquisa, emissão de passaporte, que é tão baixo que você corre o risco de paralisar a máquina pública. Então, nesse sentido, as medidas deixaram a desejar, porque o governo tinha que ter atacado, e o Congresso também, essa questão da despesa pública. E havia muita expectativa, até pelas conversas dos políticos, declarações, de que se discutiria exatamente isso, uma mudança estrutural na gestão das finanças públicas, com participação talvez do Congresso através das emendas, avanço de reformas como a administrativa, e por enquanto não se está falando disso. A gente vê um foco arrecadatório muito forte e como muitas das medidas vão mexer com o imposto de renda, só vale para o ano que vem, não é? Então, neste ano continua o problema. Sim, para esse ano, por que eu me preocupo menos, né? É um problema grande, grave, mas o do ano que vem é mais grave ainda, porque a meta fiscal que o governo estipulou é um superávit de 0,25% do PIB. Praticamente impossível de ser entregue. Para esse ano, Denise, com as medidas do IOF, o governo ia ter uma arrecadação adicional. Só que o combinado com o Congresso é desidratar as medidas do IOF e substituir por outras. O problema é que essas outras que vieram entre a madrugada de ontem e hoje, né, elas são insuficientes, porque, como você disse, quando eu vou aumentar o imposto de renda, por exemplo, em cima das LCIs, LCAs, que são títulos de crédito, né, letras de crédito imobiliário, do agronegócio, que hoje você paga zero, né, quando você investe nisso, você aumenta para 5%. Só que tem o princípio da anterioridade, então só vale para o ano que vem. E aí como é que faz para 2025? Quase todas essas medidas que foram anunciadas, e é preciso elogiar que há medidas boas nesse pacote, por exemplo, a revisão dos gastos tributários, as renúncias, as isenções fiscais, isso tudo é positivo. Claro que vai ter que passar pelo Congresso, né? Mas 2025 também ainda está em aberto, de certo modo, porque o governo não vai poder abrir mão de toda essa arrecadação do IOF como o Congresso queria. O Congresso queria uma reversão quase completa, né, da medida. E mesmo algumas dessas medidas podem não passar. Por exemplo, a LCI e a LCA tem uma pressão. A bancada ruralista, por exemplo, veja a preocupação quanto à condição de captação de recursos. A letra de a LCA, ela capta recursos para o agro. Nos bancos, uma grande vantagem é exatamente o fato de ser isenta. Já se tentou mudar até o período de carência para saque dos recursos e deu reflexos negativos na captação de recursos. Agora, se você bota uma taxação, os bancos podem não compensar em remuneração, não é? Pois é. Agora, vamos lembrar que todas essas alternativas de investimento, elas estão, de certo modo, mais caras. Por exemplo, o governo vai tabelar em 17,5% todo tipo de fundo de investimento, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, todos esses fundos que a gente costuma ver quando vai ao banco ou uma corretora para fazer os investimentos. Nesse sentido, as LCIs, as LCAs vão continuar ainda muito incentivadas, porque vão ter uma taxa de 5. Ah, mas era 0, agora vai para 5. De fato, vai desestimular. Mas é ainda uma situação relativa muito boa. Assim como as debêntures, por exemplo, as debêntures para infraestrutura,
que são também incentivadas, né, com alíquotas mas talvez mais não baixas. se queira mexer, né? Esse que é o problema, que a gente sabe que muitas mudanças teriam que passar pelos demais poderes e até agora não se tem esse apoio, né? As emendas partidárias estão lá, a gente vê o risco de um shutdown, de o governo não ter como bancar a máquina pública, e a situação é progressivamente pior nas projeções 2026, 2027, é um estrangulamento mesmo, e não se vê essa participação dos poderes de modo geral. Uma reforma da Previdência que pega os militares, a reforma administrativa, os supersalários. Sem dúvida. Eu, como especialista, eu diria o seguinte: o governo vem errando em escolher apenas o lado da receita, porque o gasto público está aumentando como se não houvesse amanhã. O Congresso é um dos responsáveis, inclusive, né? Você lembrou bem, as emendas parlamentares, para o ano que vem, por exemplo, vão bater mais de 52 bilhões de reais. As emendas eram menos de 1% do orçamento livre, agora elas já representam 1/4. Divide a pizza em 4 fatias, uma já vai para as emendas. E é um gasto de péssima qualidade. É pulverizado, não vai para obras de grande relevo. Enfim, eleitoreiro. Exato. E agora, você vê condições de o governo, de alguma forma, fazer os cortes necessários neste ano para cumprir a meta? Porque aí tem em paralelo outra questão, que é o avanço da dívida. Então você segura de um lado, mas essa questão da avaliação geral das contas públicas vai continuar muito ruim. Sim, sem dúvida. O governo, ele anunciou no último dia 22 de maio um corte de 31,3 bilhões, que a gente chama de contingenciamento, porque não é bem um corte, é um congelamento de gastos que estão previstos para serem executados no ano. Agora, com a desidratação do decreto do IOF, que nós vamos ter que ainda esperar os detalhes dessa medida provisória que vem aí, e a insuficiência das medidas novas que foram anunciadas entre ontem e hoje, qual vai ser o saldo líquido disso? É possível que o governo tenha que fazer mais congelamentos de gastos, ou venha com novas medidas de receita. Quer dizer, as contas não estão fechando, Denise, nós estamos no vermelho, dificilmente vamos conseguir voltar a gerar superávit no curto prazo, e esse é o grande desafio que parece que a elite política do país não quer assimilar, não quer entender. E dentro do próprio governo também tem o fogo amigo, não é só uma posição. Eu acho que Haddad também se manteve de foro com a questão do IOF pela brecha que eles acharam. Deu errado, né? Deu muito errado, provocaria distorções importantes, mas foi a brecha que eles buscaram. Agora, você acha que se consegue avançar, por exemplo, na questão do Fundeb, de ter um menor comprometimento do governo, as vinculações com saúde, com educação, por aí você vê alguma mudança possível? Acho que seria o caminho ideal, né? Porque o Fundeb que você citou, a União colocava 10% do gasto dos estados. Com a mudança que foi feita na Constituição, esse 10% virou 21%. Quer dizer, mais do que dobrou. E ano que vem vai para 23%. Essa conta não fecha, não é sustentável. A vinculação da saúde e educação à evolução da receita, os supersalários. Tem contra-cheques no serviço público, dos membros dos poderes principalmente, judiciário particularmente, que são 3 dígitos, né? Nós estamos falando de vantagens, indenizações, auxílios. E mais penduricalhos. Penduricalhos que são autoconcedidos. Isso tem que ser moralizado, não dá para continuar desse jeito, porque senão você não consegue fazer as outras mudanças que têm que ser feitas. Como que a gente vai discutir, por exemplo, a indexação da Previdência ao salário mínimo, que gera uma fábula de gastos públicos, assim como os benefícios sociais, se a gente continua mantendo no andar de cima esses privilégios, né? Exatamente. E tem o risco aí também nessa discussão toda do aumento do custo dos empréstimos para as empresas em várias operações. Se fala do risco sacado, o governo vai cortar o IOF, mas coloca um teto. Não se sabe exatamente como vai ficar, né? Pois é, esse bode na sala, que foi o IOF, ele vai ser difícil de ser digerido ou de ser retirado da sala. Porque quando a gente observa a medida que você citou, as empresas em geral, e as pequenas e médias mais ainda, usam muito aquela coisa do desconto de duplicata para antecipar recurso, etc. E isso não era tributado. De repente vem uma alíquota de IOF em cima dessas operações, o chamado risco sacado. Agora vão voltar atrás, mas não totalmente, vão voltar só parcialmente. Então você vai gerando desequilíbrios na economia e desestimula o empreendedor, o investimento, em prol do quê? De fazer um ajuste fiscal. Mas por que não corta a despesa? Essa é a questão que fica no ar.
Exatamente, vamos continuar discutindo isso, vamos ver agora como é que vai ser a proposta final do governo e a tramitação depois do Congresso. É isso, eu agradeço muito a participação do Felipe Salto, que é economista-chefe da Uauri Investimentos, ex-secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo e ex-diretor executivo da IFE. Felipe, uma boa noite, obrigada. Obrigado, Denise. Com vocês.